Ei pessoal, tudo bem? Vim aqui aproveitar minha bake, esse dia de produção, para bater um papo com vocês, que eu já tô querendo ter há um tempo. Eu queria contar para vocês a minha história, como que eu cheguei a tratar isso, a me especializar nessa parte de tontura e de zumbido, que muita gente me pergunta, mas eu ainda não tinha colocado aqui nos destaques. Bom, então vamos lá. Eu não sou de Juiz de Fora, eu sou natural de Chimóteo, que é uma cidade no interior de Minas, mais para o leste de Minas, perto de Patinga. Meus pais não são médicos, eu não venho de uma família de médicos, mas a gente sempre foi muito interessada na parte da saúde de maneira geral. Quando eu falo a gente, é a minha família. Hoje eu tenho uma irmã médica também, tenho um cunhado médico e tal, mas eu acho que a minha mãe realmente me influenciou muito nessa questão da escolha pela medicina. Toda mãe é um pouco médica, né, gente? E a minha praticamente faz exercício legal da medicina, sabe? Ela adora ler e acabou influenciando. E eu sempre fui muito estudiosa, muito perfeccionista. E é claro que a carreira de medicina combina muito com esse tipo de pessoa, né? Então foi isso. E aí eu fui prestar vestibular. Meus pais não são médicos, então nunca foi uma opção fazer faculdade particular. Eu fui fazer vestibular sempre para faculdades públicas. Eu tentei no final do terceiro ano, não passei, e no meio do ano seguinte eu passei lá em Montes Claros, na faculdade que chama Unimontes. Conhecia muito pouco dessa faculdade porque, pela questão de ser mais longe, né, gente, a influência não chegava até Timóteo. É, mas, para minha surpresa, e era uma faculdade pública, uma faculdade estadual, na verdade. Quem não conhece tem ótimas pontuações, vale a pena conhecer, gente. E aí eu fui para lá e foi uma grata surpresa, porque realmente era uma faculdade muito boa e que me acolheu bem, assim. Nesse período, eu esqueci de falar que eu tive um período de cursinho que eu fiquei em BH e eu tive uma certa dificuldade de adaptação nesse período de BH, porque eu saí de uma cidade de 80 mil habitantes no máximo, para uma cidade igual Belo Horizonte, que é muito grande, né? E uma menina de 17, 18 anos, né, gente? E aí lá em Montes Claros eu me adaptei muito bem. Tenho amigos que a gente se fala até hoje. E é uma cidade mais acolhedora, assim, nesse sentido de ser, por não ser tão grande, as pessoas são mais, e por ser do interior, as pessoas realmente elas são mais carinhosas com a gente, são mais receptivas, como todo bom mineiro, né, gente? Enfim, fiz minha faculdade lá, 6 anos, ótimo. Fui resolver fazer otorrino já no último ano, quando eu passei nos estágios específicos de otorrino, porque eu achei uma área muito objetiva, veja só, achei uma área muito objetiva, que os pacientes melhoravam muito rápido, que era tudo muito papum. Me encantei por isso, mal sabia onde eu ia chegar, né, gente? Enfim, aí fiz a residência de otorrino. Nesse meio do caminho eu trabalhei 1 ano e meio no PSF e quando eu fui fazer a prova de otorrino, então eu passei aqui em Juiz de Fora e vim pra cá. Comecei em 2012. Para quem não sabe, e terminei em 2015. Para quem não sabe, a residência de otorrino ela é muito voltada para a cirurgia. Então, tinha toda essa parte de tontura e de zumbido também, mas as especialidades cirúrgicas, elas são muito especializadas mesmo em cirurgia. Ela realmente é muito focada em cirurgia, é uma palavra melhor para eu usar. Enfim, e aí fiz essa formação. E comecei a trabalhar. Na época, então eu já arrumei um emprego aqui mesmo e fui trabalhando, e sabe, assim, gostava dessa área de tontura e zumbido, via resultados bons, via que os pacientes gostavam também, então via que era uma área em que eu podia investir um pouco mais. Mas ao mesmo tempo, gente, é aquela coisa recém-formada. Você sai da faculdade, daquele jeito, querendo trabalhar, querendo abraçar o mundo, e eu realmente trabalhava muitas e muitas horas. Eram pacientes, eram consultas muito curtinhas, e eram muito volume de paciente mesmo, e dificultava eu fazer esse tipo de trabalho, de tontura e de zumbido. E aí veio a pandemia.
Na pandemia foi aquele choque, aquele baque, todo mundo parou. Como médica eu não parei 100%, né, gente? Mas assim, sei lá, de 10, 12 horas que eu trabalhava, eu passei a trabalhar 4 horas num primeiro momento. Então, fez a gente repensar. Me fez até ir para terapia, claro, que me ajudou demais nesse momento. E aí, nesse momento que eu fui parar para pensar, eu falei assim, gente, por que eu tô fazendo isso? Se eu gosto tanto de tontura e zumbido, por que eu não passo a fazer um atendimento focado nisso? E aí fui me estruturar para isso, né? Não tinha condição de atender a cada 15 minutos como eu fazia antes. E aí foi toda uma mudança, foi uma mudança de consultório, foi uma mudança de mentalidade minha e tudo. Mas enfim, foi importante, a pandemia foi extremamente assim, eu me descobri muito na pandemia, eu me encorajei muito na pandemia e realmente acho que é um legado que vai ficar para a vida inteira. Hoje, os meus atendimentos são focados em tontura e zumbido. Hoje eu só faço cursos de tontura e de zumbido. Então eu realmente me especializei cada vez mais nisso. E para isso os meus atendimentos, eles são num ambiente mais reservado, quem já veio aqui conhece, e também são consultas bem maiores, porque são pacientes assim carregados emocionalmente e com histórias longas, histórias compridas, então eu preciso atender eles, preciso de um tempo maior nessas consultas. Mas enfim, é isso. Consegui realizar meu sonho. Hoje eu trabalho do jeito que eu gosto, com o que eu gosto.